Apelidada de Reina Eremita, a Coreia do Norte foi por muito tempo isolada do resto do mundo. Desde que a Guerra Coreana terminou em julho de 1953, o país vive sob o que eles chamam de filosofia Juche, um sistema político extremo com uma cultura que enfatiza a independência, força e autoconfiança. É claro, para a maioria dos forasteiros, a Coreia do Norte simplesmente parece uma ditadura teocrática que cultua a dinastia Kim. Então, como os adolescentes vivem seu dia a dia em tal cultura? Como eles se envolvem com atividades normais da adolescência, como namoro, bebidas alcoólicas e entretenimento? A resposta depende muito de onde eles estão encaixados na sociedade norte-coreana. Esta sociedade é estruturada com camadas muito distintas e apenas os mais próximos da dinastia dominante são capazes de viver na capital Pyongyang, por exemplo. Aqueles considerados inimigos políticos são frequentemente punidos não como indivíduos, mas como famílias inteiras. Algumas estimativas colocam que parte da população que vive em prisões que mais parecem com campos de concentração perto de 1%. Uma percentagem muito maior passa a vida em duros trabalhos agrícolas. Talvez a palavra mais adequada para descrever a experiência da juventude norte-coreana seria rígida. Num dos livros mais famosos sobre a Coreia do Norte, chamado Os Aquários de Pyongyang, Kang Chol-yuan descreve a sua vida jovem. Antes de conseguir escapar para a Coreia do Sul, Kang era de uma classe mais alta e frequentou uma escola de Pyongyang da elite. Ele disse que aprendeu a ler e escrever com o mínimo de erros possível, estudou desenho, matemática, música e praticava ginástica, mas acima de tudo, foi ensinado, ou melhor dizendo, doutrinado, sobre a moral do comunismo e as vantagens da revolução de Kim Il-sung e Kim Jong-il, dada a sua importância singular. O último assunto exigia que aprendêssemos as respostas de perguntas como em que dia e a que horas Kim Il-sung nasceu. Com cerca de 15 anos de idade, os norte-coreanos são normalmente membros de um sindicato e estão ligados a essa ideologia de dever como parte de sua filiação. Eles seriam doutrinados a se envolver com a cultura coreana e odiar outras culturas, particularmente as culturas capitalistas. A Coreia do Sul, por exemplo, é pintada como um inimigo que roubou o dinheiro deles, é um capacho dos Estados Unidos. Cópias piratas de dramas sul-coreanos, americanos e chineses são fortemente proibidos. Embora se acredite que tenham um forte comércio no mercado ilegal, fazendo trocas com a cultura inimiga. Por consequência, quem for pego traficando estes produtos é sentenciado a uma pena de morte ou ser enviado para os gulags de lá. Mas há outras pressões para sempre admirar os retratos de líderes do regime. Os retratos de Kim estão pendurados em todos os quartos. Os adolescentes podem beber ou jogar sinuca, mas devem ter cuidado para não criticar o governo, pois os críticos do regime também levam a punições severas. Disse que lá, ao invés de se concentrar em formas mais tradicionais de cultura como festivais, danças e cultos, eles focam mais em áreas como ginástica, música e outras formas de performance, algo confirmado em algumas das espetaculares exibições culturais que foram filmadas envolvendo jovens norte-coreanos. Fora desse tipo de entretenimento, muitos visitantes relatam uma sensação real de monotonia sobre o dia a dia da Coreia do Norte, com poucas atividades de lazer. Pelo contrário, o que se tem é um ar de suspeita em torno de interações e muito trabalho manual. O sexo na Coreia do Norte é proibido antes do casamento, e aqueles que deixaram o país, geralmente fugindo, relatam que a atividade sexual limitada envolvendo pessoas solteiras e beijar em público é fortemente desaprovado culturalmente, e o sexo era um assunto tabu no sistema educacional norte-coreano. Kang disse em seu livro que, com exceção dos corajosos violadores de regras, o namoro é um caso de castidade. O conceito de homossexualidade não é realmente falado, o que não significa que não exista, claro, mas fica fora das normas sociais norte-coreanas e há um tabu que chega ao ponto de que a maioria das pessoas não fazem ideia do que seja a sigla LGBT. Passatempos populares para os membros dos altos escalões da sociedade norte-coreana têm uma certa familiaridade com os da maioria dos países, embora se diga que são caros para o cidadão local médio. Patinar no inverno, cinema com uma gama muito limitada de filmes, salões de bilhar,
boliche e salões de jogos muito desatualizados. Botar imagens de jogos antigos arcade, estão todos em oferta para o adolescente mais rico. Alguns relatos surgiram, mostrando norte-coreanos jogando Mario Kart da Nintendo, mas em versões dos anos 90. Lá os jogos são regularmente interrompidos pelo fornecimento de energia não confiável do país. Pyongyang também tem uma feira de diversões, embora haja uma longa lista de espera para ter acesso a ela. Aniversários também se parecem um pouco com os nossos. Os sul-coreanos comem bolo, mas essa cultura veio da América. Na Coreia do Norte não há bolo, como relatado pelo fugitivo Kang Jin-mi, agora morando no Reino Unido, disse aos repórteres, mas tem comida, bebida e cantoria e dança a noite toda e ficando bêbados e a festa não para até o sol nascer. Lá não tem boates, mas há bares onde eles só vendem cerveja, ele continuou. As mulheres são permitidas, mas sem crianças. Parece um bar normal, mas não há música. Eu ia muito no verão, cerca de 2 vezes por semana, porque lá fica muito quente, então você quer uma cerveja gelada. É claro, uma grande parte do dia de um adolescente nos escalões superiores da sociedade norte-coreana é focada na educação, assim como no resto do mundo. Os estudantes usam uniformes para estudar na melhor universidade do país, a Universidade Kim Il-sung, por exemplo. Os homens usam uma camisa branca de botão com uma calça, uma gravata vermelha e um blazer. As mulheres usam um vestido tradicional ou uma saia e blusa. A atmosfera educacional tem sido descrita como muito mais séria do que as atividades fora do campus, talvez alinhadas com uma cultura coreana mais ampla que também se estende ao sul, colocando um valor e uma pressão extremamente fortes no sucesso educacional. Está bem documentado que também existem limitações estritas da aparência na Coreia do Norte. Por isso, pouca autoexpressão é oferecida através da mudança de aparência. Maquiagem, por exemplo, é proibido enquanto há um número limitado de cortes de cabelo, aceitáveis prescritos pelo regime. Piercings, tatuagens e tintura de cabelo também são proibidas, embora provavelmente valha a pena notar que eles são relativamente tabu na vizinha Coreia do Sul também. As roupas devem ser modestas. Trajes com um pouco mais de cor se tornaram moda nos últimos anos em Pyongyang, mas o senso de estilo ainda parece muito datado para a maioria dos visitantes. Normalmente faltam elementos doces em sua culinária. O kimchi, prato típico de lá, é feito com vegetais picantes fermentados em várias formas, é um prato-chave para eles. O almoço deles não é tão distinto das outras refeições como na sociedade ocidental e arroz, cevada, couve e milho. Cogumelos e algas são todos elementos-chave de uma dieta que contém alguma carne, mas relativamente pouca. A maioria das refeições apresenta banchan, a seleção de acompanhamentos partilhados entre os convidados. Ao contrário da crença popular, no entanto, os chefões da sociedade podem, a um preço, o direito a uma variedade de culinárias diversas, incluindo fast food de estilo americano e vários restaurantes temáticos. Para a maioria dos cidadãos, exceto nos escalões superiores da sociedade, o acesso à internet é restrito a uma versão norte-coreana da web, que é uma entrave rigidamente controlada acessível apenas de dentro das fronteiras da Coreia do Norte. Telefones celulares têm acesso igualmente restrito, e só podem fazer chamadas para outros números norte-coreanos. A maioria das pessoas se assusta quando aspectos da cultura norte-coreana vêm à tona. É bem conhecido, por exemplo, que marchas regulares em homenagem aos líderes são realizadas envolvendo horas de ensaio e performances perfeitamente sincronizadas nas ruas e praças de Pyongyang. Em muitos casos, até as famílias mais abastadas são obrigadas a ajudar na colheita das lavouras. Elas são enviadas para as zonas rurais do país durante algumas semanas por ano, para ajudar a manter o abastecimento alimentar do país isolado, que tem sido uma coisa comum ao longo dos anos. Os menos abastados da sociedade norte-coreana não têm nem documentos direito, mas o trabalho forçado nas fazendas se torna parte de suas vidas em uma idade bastante precoce. A liberdade pessoal é algo que tem severas limitações na Coreia do Norte, e as informações são filtradas pelo governo norte-coreano. É possível que muitos adolescentes norte-coreanos agora saibam,
pelo menos até certo ponto, sua situação em comparação com o resto do mundo. A ameaça de disciplina aqui é um pouco diferente se comparada a uma detenção durante a semana, para que os adolescentes sejam menos propensos a sair da linha. Limitações sociais e estruturais estão em cada esquina. Então, o que você achou mais absurdo? E se pudesse, mudaria se experimentasse passar um dia na pele de um jovem norte-coreano? Diga-nos nos comentários.